Olá, tudo bem? Estou com saudade de vocês, né? A buchudinha aí, como é que está? Todo mundo bem? Meus queridos, nossa pequena turma da segunda etapa do EJA, nós vamos continuar nossos estudos e vamos nos dedicar muito para que a gente possa aprender, ter uma profissão, estudar, se estar bem, para que a gente possa melhorar a nossa vida aqui, não é? A gente tem que nos dedicar para que a gente possa melhorar nossas condições de vida. E hoje nós vamos estudar o Reino Monera. Já ouviram falar do Reino Monera? Super importante o Reino Monera, sabe? O Reino Monera. Deixa eu só diminuir aqui o meu tamanho, que o que mais importa aqui não sou eu. Pronto. Queridos, nesta noite maravilhosa, que nós iremos estudar o Reino Monera, tá à noite agora, estou gravando no período noturno, mas com muito prazer fazendo essa aula para vocês. Acho que a gente tem que se dedicar, tem que se reinventar e nós estamos aqui para isso. O Reino Monera foi um grupo de seres vivos, um dos primeiros grupos de seres vivos que apareceram, chamado de bactérias, né, ou cianobactérias. Quais são as características principais deles? Eles são procariontes, certo? Eles não são eucariontes, eles são o quê? Procariontes. Repete aí. Reino Monera, as bactérias e as cianobactérias são procariontes. Eles têm ribossomo como organela, eles não têm mitocôndria, eles não têm núcleo. Eles têm revestimento, que é uma parede celular e a membrana plasmática, que é o que vai diferenciar as bactérias gram-negativa e gram-positiva, é a proporção entre parede celular e membrana plasmática. E o mesossomo, que é uma dobra da membrana, onde ocorre a produção de energia da bactéria, porque ela não tem mitocôndria. Repete? O Reino Monera não tem mitocôndria. A energia é formada lá no mesossomo. Certinho? Pronto. O Reino Monera, eles são heterótrofos. O que são heterótrofos? Eles são decompositores ou parasitas. Ou autótrofos, aqueles que fazem quimiossíntese no fundo dos mares e fotossíntese também. Lembra que heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento, como nós, que temos que comer. E os autótrofos, como as plantas, produzem o próprio alimento. A reprodução ela é assexuada, ou seja, eles não namoram, as bactérias não namoram uma com a outra. Ela pode acontecer por cisparidade ou bipartição, quando uma bactéria grande se divide e forma em duas, não é? Por mitose, ou gemiparidade, ou também por brotamento. E a reprodução assexuada pode acontecer por conjugação, quando uma bactéria coloca o seu peeling na outra. O peeling não é pênis, não tem essas coisas, é um peeling, ele vai penetrar na outra e passar as informações. Essas informações, por exemplo, são muito utilizadas para passar a informação para a bactéria se tornar multiresistente, muito utilizado. Atualmente, 2 domínios, né, dentro do grupo de domínio da evolução, né, dentro lá dos animais, veja, nós temos os protistas, que são eucarióticos, unicelulares e multicelular, as eubactérias, as arqueobactérias, o reino Plantae, Animalia, Fungi. Certo? Atualmente os 2 domínios, Archaea e Eucariobactéria, né? Eubactéria. O Reino Monera, ele é dividido em 2 divisões, ou seja, filos, né? Os Schizomycophyta, que é as bactérias, e as Cyanophyta, que são as algas e as cianofícias. Neste caso, quais são os tipos de bactéria que nós vamos ter? Nós vamos ter os cocos, quando tiver um coquinho só, é coco. 2 coquinhos, diplococo. Coquinhos como se fosse um rosário de rezar, streptococo. Muito perigosas essas bactérias, os streptococos. Se eu tiver
vários coquinhos juntos, parecendo um cachinho de uva. São os estafilococos, ou muito conhecido como sarcina. Não é? E se eu tiver parecendo uma vírgula, um vibrião, ou um bastão, né? Um vibriãozinho, tá vendo? Ó? Vibrião, um exemplo muito perigoso, Vibrião colariae, uma bactéria muito perigosa. Nós temos os bacilos. Os bacilos causam duas doenças muito perigosas. Muitos. Quais doenças os bacilos causam muito perigoso? Bacilo de Koch. Bacilo de Koch é muito perigoso. Nós temos duas classes de bactérias muito perigosas, as espiroquetas e os espirinos. Só para lembrar para vocês, os estafilococos, que são as sarcinas, é uma bactéria muito conhecida, está na nossa pele, causa muita infecção de garganta. Furúnculos é causado por estafilococos, e se for parar na meningite meningocócica, muito perigosa, mata. Essa doença mata com muita velocidade. Então vamos só repetir: coco, diplococo, streptococo, estafilococo, vibrião, bacilos, espiroquetas e espirilos. Nós temos duas classificações muito difundidas, que são as bactérias gram-positiva e as bactérias gram-negativa. Quais são as características dessas bactérias? As bactérias gram-positiva, a parede celular é espessa e a membrana plasmática é pequena. Lembrando, gram-positiva, parede celular espessa, membrana plasmática pequena. E o que seria uma bactéria gram-negativa? É que ela vai ter uma camada de membrana, a parede e uma nova camada de membrana. É um sanduíche. Os pães são as membranas e a salsicha, a parede celular. Lembrando, gram-positiva, parede grossa, membrana fina. Gram-negativa, membrana, parede, membrana. Elas podem ser classificadas em relação à nutrição. Elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Quando que elas são heterotróficas? Quando elas são parasitas, aquelas que nos infectam, por exemplo. E quais são as autotróficas? São algumas bactérias que possuem uma proteína, né? Isso é uma proteína conhecida como bacteroclorofila, que tem a capacidade de adquirir luz do sol. Ela absorve luz do sol, faz fotossíntese. Ou algumas bactérias no fundo do mar, nos vulcões, que fazem quimiossíntese. A respiração da bactéria, muito importante isso aqui. A respiração ela pode ser anaeróbica ou pode ser aeróbica. Um grande exemplo é uma estação de tratamento de esgoto. Uma estação de tratamento de esgoto ela pode ser de duas partes, como a lá do Vale do Aulídia. Ela pode ter um tubo anaeróbico, que não tem oxigênio, e um tubo aeróbico, que a gente ejeta oxigênio dentro. Então, quando for anaeróbico, as bactérias não podem ter contato com oxigênio, senão elas morrem. E aeróbico, que elas têm que ter oxigênio, senão elas morrem. Tem aquelas bactérias facultativas. O que são bactérias facultativas? Aquelas que podem viver tanto no meio quanto no outro meio. Exatamente. E a reprodução assexuada. Veja, aqui a bactéria está se dividindo ao meio, ó, por bipartição. É a espécie mais utilizada, né? É por bipartição. Você veja aqui, ó, esse bacilo anthrax, uma guerra biológica, um dos esporos mais perigosos que existe, né? Quando o ambiente é desfavorável, a bactéria pode utilizar essa forma de reprodução, que ela vai esporular, ela forma um pequeno esporo e vai sendo envolto por uma camada e vai dando origem a um novo bacilo, né? E a reprodução sexuada é quando a gente tem algumas formas que a gente tem que estudar. Quando eu boto o peeling lá, lembra?
pode ocorrer com a transferência ou a incorporação do material genético de outra bactéria. Imagine o seguinte, uma bactéria estava lá no hospital, ganhou resistência, foi para o esgoto, ela vai passar resistência para todo mundo que estiver perto dela. Como? Ou por transformação ou por transdução, certo? Transformação, transdução, conjugação. Vamos lá de novo? Quais são os tipos de reprodução sexuada? Transformação, quando a bactéria absorve fragmento genético do meio que ela está, ou seja, de outra. Uma morreu, ela pega o fragmento genético, absorve para ela. Aí ela ganha o quê? Ela ganha capacidade de resistir a antibióticos. Transdução ocorre pela ação viral, quando um vírus, ao se multiplicar dentro da bactéria, pode encapsular um pedaço do DNA bacteriano e levar para outra bactéria. Aí ela leva a informação. Quem que faz isso? Um vírus. O vírus entrou na bactéria, quando está fazendo o processo de divisão lá, ele pega um pedaço e leva no encapsulamento. Quando ele entra em outra bactéria, ele leva aquela informação para lá. Isso se chama transdução. E a conjugação ocorre quando a união citoplasmática entre bactérias, uma se uniu com a outra. O DNA de uma bactéria é transferido para outra, né? Ocorre com os plasmídios, por exemplo. A bactéria portadora do plasmídio transmite uma cópia a outra. Dessa forma, a bactéria resistente a um determinado antibiótico transfere a informação para outra bactéria. Aí é onde mora o perigo. Por quê? Se você não tomar o antibiótico correto, você pode ficar resistente e os antibióticos podem não mais fazer os efeitos. Você sabe por que nós temos que tomar os antibióticos 7 dias e não pode errar horário nem data? Porque senão a bactéria ganha resistência. Aí você toma amoxicilina para a garganta. Pensa que não serve mais, tem que ir para a azitromicina. Se você errar na azitromicina, pimba, tem que ir para o hospital porque não tem mais remédio aqui embaixo, que são os antibióticos de classe C, né? E o risco é muito grande. Qual a importância das bactérias? Meu Deus, as bactérias são muito importantes. Além que elas geraram doenças incríveis no mundo, mataram bilhões de gente, eu acredito. Mas elas são importantes, muito importantes. Primeiro, elas que nos dão os alimentos. Lembra que as bactérias têm a capacidade de pegar o nitrogênio do ar, transformar em nitrito e nitrato, colocar no solo para a gente comer. Porque as plantas precisam de nitrito e nitrato. Quem faz isso? As bactérias. As bactérias que fazem isso, principalmente, né, as bactérias do gênero Rhizobium. Se você pegar um pé de feijão, você vai encontrar na raiz um monte de bolotinha. Aquelas bolotinhas são bactérias do grupo Rhizobium. As bactérias também podem ser alimentos, elas podem causar mal aos seres vivos. Está em várias situações, mas elas fazem a decomposição da matéria orgânica, transformam os mortos em outras situações, porque senão estavam todos os mortos desde quando Adão estava aqui, morto em cima da terra. Entendeu como é que é? As bactérias são muito importantes. Geram bilhões e bilhões e bilhões de dólares anualmente e elas são importantes porque elas tanto podem gerar doença como pode se alimentar queijos, iogurtes, sopa de bactéria no futuro, tá certo? Não é? A indústria farmacêutica, tratamento de água e esgoto. Eu lá no SAI compro bactéria para aplicar, vocês acreditam? E caro. Compro de 2 grupos importantes no Brasil, que é a Enzilimp e a Biorrota. Eu compro bactéria viva para botar no sistema para tratar. Show de bola. Por exemplo, imagine que derramou petróleo no mar. Como é que eu resolvo o problema? Pulveriza a bactéria. Quando eu pulverizo a bactéria no local, a bactéria vai comer o petróleo. Show de bola, não é não? Nós temos também a biotecnologia, que é o que eu estava falando para vocês. Gente, a biotecnologia é o futuro. É o futuro. E a gente consegue trabalhar material genético, novas produções, tem um monte de situações alimentares, na engenharia genética que é usada as bactérias. Elas são nossas amigas, mas também pode ser as nossas inimigas. E quando elas são nossas inimigas, o que a gente faz? A gente se previne. Como? Uma das coisas é a vacinação. Como é que faz isso? É produzida a partir de partes da bactéria, pega um pedaço da bactéria, inocula em você.
o teu corpo vai identificar esse pedaço e criar anticorpos. Quando cria anticorpos, quando essa doença entrar em contato com você, seus anticorpos vão destruir essas bactérias. Uma das vacinas mais importantes é a tríplice. Quando você é pequenininho, você toma a tríplice. A BCG. A tríplice serve para quê? Para tétano, difteria e coqueluche. E a BCG serve para tuberculose. Exatamente. Tuberculose é uma doença que matou durante várias gerações. E vários escritores brasileiros importantes morreram de tuberculose. Vocês querem saber? A tuberculose tem uma prima, porque o nome dela é Bacillus tuberculum, mas ela tem uma prima muito cruel, chamada bacilo de Koch também, né? Que causa a lepra. Sabiam disso? A lepra. A lepra é a hanseníase, é o bacilo de Hans. Também uma doença que matou durante várias gerações, muito citado na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar da lepra. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Então, essa doença matou muita gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem tratamento. Se não tiver sucesso na prevenção das doenças bacterianas, temos que usar medicações específicas, não é? Que são chamados os antibióticos. Quem fez o primeiro antibiótico? Quem lembra? Foi Fleming. Com um erro, ele deixou uma placa de Petri na sua gaveta. Quando ele encontrou, ele percebeu um halo, que as bactérias tinham morrido. E ele foi estudar e descobriu que era um fungo, o Penicillium. E daí ele tirou a primeira vacina, a primeira injeção, né? O primeiro antibiótico, vacina não, o primeiro antibiótico, chamado penicilina G, que foi usado, salvou mais de 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e tem salvado mais de 1 bilhão de pessoas. Acho que todo mundo já tomou uma bezetacil. Dolorida não, falta é matar, não é? Olha aí, no território nacional, indica de forma resumida em que idade cada vacina é obrigatória, deve ser aplicada. Ao nascer, você tem que tomar o quê? BCG, contra a tuberculose, e a hepatite B, que é o VHB. Com 11 meses, você toma a segunda dose do VHB contra a hepatite B. Com 2 meses, você toma a DTP, que é a tríplice, para difteria, tétano e coqueluche, mais as gotinhas contra a poliomielite. Com 4 meses, de novo. Com 6 meses, de novo. Mas você vai tomar da hepatite B e contra a febre amarela, que está voltando aí, né? Vocês viram os casos de febre amarela? Tem que ser tomar as reações que não tem a marquinha da febre amarela, tá? Contra o sarampo, 9 meses. Com 1 ano, você toma a tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. Ó, cachumba é aquela doença, né? Chata, né? Com 15 meses, você toma DTP de novo. E com os 10 a 11 anos, febre amarela novamente, e a DT contra o tétano. De 10 em 10 anos você tem que tomar contra o tétano, tá certo? E a puerpera contra a rubéola. Muito bem, exatamente. Os antibióticos, nós já falamos, né, gente? Super importante, são medicamentos extremamente importantes, mas você tem que tomar dentro do prazo que o médico estabeleceu. Se você não tomar, você pode ficar resistente, tá? Você pode ficar resistente. Os antibióticos têm 2 estilos. Ou eles são bacteriostáticos, ou são bactericida. Bacteriostáticos, eles não matam todas as bactérias, mas diminuem a sua quantidade e elas vão morrer depois. E o bactericida é que elimina todas as bactérias, tá certo? E o exame mais importante é o antibiograma. Como é que faz? Infecção de garganta. Qual é a bactéria que está na minha garganta? Não sei. O que eu faço? Um suavezinho lá na minha garganta, um algodãozinho, passo na placa de Petri com a substância e espero crescer. E eu vou analisar como? Com um antibiograma. Vou botar um monte de substâncias para me descobrir qual é a bactéria e qual é o remédio exato para se usar. Como é o nome do remédio? Antibiograma. E as algas cianofíceas? Olha, as algas cianofíceas, também chamadas de algas azuis, estão entre os seres vivos mais comuns que podem ser encontrados nas águas dos lagos, rios e oceanos.
É semelhante à das bactérias, a estrutura, né? Com a presença da clorofila do tipo A, que pode ficar solta no citoplasma ou pode ficar apoiada sobre a membrana, né? Lá nas camadas, lá que a gente chama de lamelas. As algas cianofíceas, nós temos nutrição e reprodução. A nutrição, elas fazem fotossíntese. A reprodução é de forma assexuada, ou seja, por bipartição e cisciparidade. Uma quebra no meio e se transforma em duas, tá certo? As colônias são filamentosas, ou seja, de algas. Elas podem uma grudar na outra, grudar na outra e formar umas colônias assim, tá bom? Quais são a importância disso? As cianofíceas possuem uma extraordinária capacidade de adaptação aos mais diversos tipos de ambiente e se constituem elementos, seres vivos que gostam de se adaptar. Por exemplo, uma rocha. Qual o primeiro ser vivo que vai ter lá? As cianofíceas. Exatamente. E as principais bactérias que causam? A Bordella pertussis, a coqueluche, olha, uma doença que matou muita gente. A difteria é a Corynebacterium diphtheriae, gram-positiva, muito perigosa. O tétano, Clostridium tetani. Tétano é cruel, né, gente? A dor que uma pessoa tem quando tem tétano é monstruosa. Febre tifoide, causada pela Salmonella typhi. Gente, Salmonella typhi o nome typhi vem da menina que pegou a salmonela e ela era imune, mas ela matou quase todo mundo na empresa que ela trabalhava. Incrível, né? Sífilis, que é uma DST, causado pela Treponema pallidum. Hanseníase ou lepra, lembra que eu falei para vocês? Um Mycobacterium leprae. Gastrite, a Helicobacter pylori, o H. pylori, tem que fazer o exame, endoscopia, tirar o tecido para medir. E a febre Q, que é a Coxiella burnetii, uma bactéria muito perigosa. Mas sabe uma muito perigosa também? A Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria presente demais no nosso organismo, né? Olha aí, ó. A Escherichia coli é chamada de coliformes fecais. São as principais bactérias que têm intestino de humanos. Se você identificou coliforme fecal em algum lugar, saiba que lá tem fezes humanas. E as bactérias causam doenças, por exemplo, a sífilis, a diarreia, a salmonela. Gente, quando a pessoa tem salmonela, a diarreia, ela parece arroz e é uma dor monstruosa. A cólera matou muita gente no Brasil até a década de 90. Aqui tem, depois quando vocês forem ler os slides, lá tem como cada uma acontece, quais são as vacinas que você tem que tomar, a medicação. Isso é muito importante depois a gente estudar direitinho, mas você pode dar uma dedicada, você tem aqui cada bactéria para você estudar, tá certo? Sífilis, gonorreia, botulismo, que é o Clostridium botulium, muito perigoso, leptospirose, que é urina de rato, né, que é muito perigosa. Então, gente, obrigado pela atenção, estudem o material, leiam direitinho, vejam o vídeo 2 ou 3 vezes, leiam de novo, estudem pelo amor de Deus para que a gente possa ficar fera em bactérias também. Obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!